Como que você conheceu o Carva? Eu tenho curiosidade de saber como vocês se conheceram. Cara, eu conheci o Carver pelo CS, deve ter sido mais ou menos ali em 2000, né? Ou antes disso? Eu não lembro se em 99 a gente já se Acho que foi conhecia. em 1930, não foi? Por aí, Por aí, né? né? Porque o 99 lançou o CS. 2000 ali, Foi 99, 2000 foi quando que a gente começou a competir. Sim. E aí, nessa época aí dos anos 2000, o Carvo ele jogava pela Monkey Campinas, né? Porque tinha a época das Lan Houses, eu era da Monkey Tatuapé e tinha a Monkey Campinas, e aí o Carvo era um dos melhores jogadores que tinham lá da região de Campinas, né, Carvo? Sim. E aí teve um campeonato, o primeiro campeonato que a gente ganhou a seletiva nacional, que foi a WCG, né, World Cyber Games 2001, a gente ganhou a seletiva, só que foi no mesmo ano do 11 de setembro, velho. Então imagina que em setembro teve o ataque das Torres Gêmeas, e em dezembro a gente foi viajar para a Coreia e passava pelos Estados Unidos o voo. Então, 3, 4 meses depois do atentado, a gente ia fazer a viagem e para ir para a Coreia passar pelos Estados Unidos, e aí a família do Kiko, ele falou que achava que era muito risco, era muito perigoso, né? Falou, putz, a gente não sabe como é que tá e tal. E aí eles acabaram não deixando o Kiko viajar com a gente precisava de um complete. E aí, em cima da hora, com pouco tempo, com todas as qualificações, né, tinha que jogar bem, tinha que ter passaporte, acho que tinha que ter o visto já para os Estados Unidos. O Carva tinha tudo, né, velho? O Carva, ele verdade, se qualificava. Fez um filtro, só sobrou eu, aí falou, então... Mas foi engraçado, assim, porque eu não lembro, assim, não, exatamente visto, na verdade, hoje. eu não tinha. Eu até tive que. Eu e mais alguns teve que ficar numa sala especial, não deixaram a gente. Sim, Isso, lá no aeroporto. Eu também fiquei. Você não tinha visto, então? Não tinha. Não tinha, eu tava sem. Então, eu fiquei. No translado, então, na hora que a gente fez a conexão, a gente ficou no aeroporto, foi isso mesmo. Mas eu não lembro exatamente, Carva, da onde se você era mais próximo de alguém do time especificamente. Não. Ou se foi o Sank que indicou, como é que foi a indicação assim, do Carva, eu não lembro. Eu acho que foi o Tyson, que de Alpe foi o Tyson, tinha, né? Vocês tinham falado com ele, acho que tinha, só que, né, eu era Alpe, vocês queriam um rifle, né? E aí ele indicou, graças a Deus, porque, pô, já tinha o C que sabia jogar de Alpe, tinha o VIP, tinha o Crash que era o main Alpe. Então, graças a Deus ainda, mesmo sendo um Alper também, é que eu conseguia jogar com tudo, mas o meu forte era o Alpe mesmo, no time. Foi o doido que foi uma indicação mesmo, assim, o Carva chegou, porque não era muito comum naquela época as lan houses se socializarem muito, era todo mundo muito rival, né? Então tinha o pessoal cada Monkey tinha o seu time, e existia uma rivalidade muito grande. E aí o pessoal de Campinas, que era um celeiro de craques lá, um celeiro de bons jogadores, a gente conversou bastante com eles e eles falaram, mano, tem uma pessoa aí para indicar, e aí foi o Carva, foi uma grata surpresa. Tava lá, a gente nem jogava, ninguém saía da lan house, né? Aí eu lembro que você ligou, aí eu acho que era o boss lá, um dos donos, falou, telefone aqui, é o Gaulês. Eu atendi. Você ligava na lan house. Na lan house, celular, meu Deus. Tinha que, né, ainda bem que você não ligou no orelhão, senão ia ter que andar até a esquina. Mas aí você pegou, ligou, você falou, e aí, Carva, você quer ir pra Coreia? Eu achei que era pegadinha, eu falei, qual é que é, né? Tipo, aí o Kiko não vai poder ir, a gente gostaria que você fosse. Aí eu fui pra São Paulo, né? A gente ficou treinando uma semana lá. E aí, lembra, a gente quase não foi, né? Lembra que não, quase não foi, velho. Teve muita. Cara, pra você ter noção, essa viagem da Coreia foi uma das coisas, eu acho, mais loucas, assim, as histórias que a gente não conta tanto, mas foi uma das coisas mais insanas que a gente fez na vida, eu acho, velho. Porque, imagina, 2001, a gente estava começando, a gente foi jogar um qualificatório que foi no Bom Retiro, que é um bairro coreano aqui de São Paulo. A pessoa que fez o qualificatório, ela não tinha muito conhecimento. Então ela ficou sabendo que ia ter o primeiro World Cyber Games na Coreia, e aí era um coreano, e ele tinha uns contatos do campeonato,
tinha uns contatos também do bairro lá do Bom Retiro e da Playnet, da Lan House, que era uma Lan House bem conhecida, e aí ele resolveu sediar esse qualificatório. Ele fez esse classificatório meio que sem saber muita coisa. Então ele chegou da noite para o dia e falou, olha, vai ter um campeonato mundial, a Olimpíada dos Games, na Coreia, e vai ser durante a semana, vocês têm tantos dias para se inscrever, quem vier veio, quem não vier não veio. Então foi uma época, Oi? O time nem ficou sabendo, a gente não sabia. Então, foi muito até contestado, assim, na época, o campeonato que o G3X só tinha ganho porque os outros times bons não tinham ido e tal, e eu concordo, velho, porque na época a gente não tinha ganhado grandes campeonatos, e a gente deu a sorte de ser de São Paulo, os times bons da época, que não eram de São Paulo, acabaram não conseguindo vir, então nem o pessoal de Campinas veio, nem o pessoal do Rio, nem de Brasília, o pessoal do Sul, assim, tinha muitos times bons em outros lugares. E não era só CS, era CS, StarCraft, Age of Empire, Quake. Nossa. Então o cara, ele meio que assim, ele fez um qualificatório nacional, sem infraestrutura nenhuma, numa Lan House. Eu lembro os computadores, cara, afinal foi no mapa Aztec. O FPS eu joguei com FPS 40, FPS 50, afinal. Eu tenho foto desse campeonato até hoje, assim. E aí, a gente ganhou esse qualificatório, que foi... A gente não sabia, porque não é que nem hoje, que você fala assim, caramba, velho, os caras vão ter campeonato e esse é o organizador do campeonato, essa é a competição. Nada, a gente foi sem saber absolutamente nada, ganhou a vaga. E aí esse cara, ele falou assim, putz, eu preciso levar vocês, eu lembro de duas coisas que aconteceu, eu preciso levar vocês para apresentar um pessoal que é da Coreia. E aí ele foi era tipo um jornal do Bom Retiro, que aí o cara fez uma matéria que era para um jornal em coreano, tal, que ia sair aqui no Brasil e lá na Coreia. E aí depois a gente teve que teve esse processo de convencer as nossas famílias de que a gente ia, logo depois do ataque do 11 de setembro, viajar para a Coreia para disputar uma competição internacional. Eu lembro de ter caído na segunda fase da FUVEST, então eu tinha passado a primeira fase, eu tive que cancelar e falar assim, cara, eu vou jogar o campeonato. E o mais doido é que a gente se juntou para ir, o cara virou para a gente e falou assim, vocês vão para o aeroporto, a passagem de vocês vai estar era tipo um maleiro que tinha no aeroporto de Guarulhos naquela época. Então era um lugar onde o cara conseguia deixar coisas, como se fosse porque naquela época, imagina, o atentado tinha acabado de acontecer. A segurança no aeroporto era totalmente diferente. Hoje você não pode deixar, não existe mais maleiro, não existe mais uma série de coisas que na época existia. Então o cara virou e falou assim, vocês vão chegar num lugar, pedir a chave do armário lá da gaveta com o número X, que vai estar no nome de um de vocês, lá dentro vai estar um envelope com as passagens. A gente virou e falou, meu amigo, a gente vai chegar nesse aeroporto e não vai ter maleiro, não vai ter passagem, não vai ter porra nenhuma, velho. Mas a gente foi e tinha, velho.